quais são os serviços oferecidos pela Anatel? Existem vários, mas eu vou listar aqui os principais, onde esses serviços eles são informados para a gente, para a população, através de uma carta de serviços, que é um documento da gestão pública. Lá ele diz quais são todos os serviços que a Anatel deve oferecer para a população, seja para a empresa ou pessoa física. Ele destrincha lá, ele passa a informação do que é que ela deve e não fazer. Lógico, se não está na lista, ela não vai fazer, mas tudo que está na lista ela já faz como serviço. Primeiro, que eu achei bem interessante, que é uma forma de fazer que nem todo mundo compreende, mas é homologar produtos. Você tem hoje telefones, tablets, você tem modems, roteadores e até, por exemplo, uma câmera fotográfica. Tem vários equipamentos que precisam passar pela Anatel, ter a homologação dela para ser vendido e oferecido no Brasil. Porque existem equipamentos que têm a frequência, ou se ele utiliza Wi-Fi, se ele utiliza uma tecnologia, por exemplo, GSM para utilizar a internet via 2G, 3G, 4G. Então, todos esses equipamentos precisam passar pela vista da Anatel e terem, sim, sua autorização ou reprovação, dependendo do que seja, sobre os produtos. Então, nesse sentido, você sabe que os produtos oferecidos no Brasil passaram por uma avaliação. Eu acho que isso é importante para qualquer compra que a gente vai fazer ou locação de equipamento. Outro ponto que eu acho bem interessante dos serviços da Anatel é que ela pode liberar ou não a oferta, ou seja, uma empresa atuar no serviço de acesso à internet fixa, que nada mais é do que a banda larga fixa, onde existe hoje no Brasil diversas empresas que oferecem esse tipo de serviço e que tecnicamente ele é chamado de SCM, ou Serviço de Comunicação Multimídia. Normalmente você vai ver esse termo ou a sigla mais nos contratos, nos documentos, dependendo da situação, até na nota fiscal do serviço. Mas acesso à banda larga fixa, ou seja, a internet fixa, você tem por meio do SCM. E a Anatel ela regulamenta isso. Então, ela tem a lista de quais empresas podem vender esse serviço, quais podem operar. Se houve algum problema que aquela empresa não opera, ela não vai colocar aquela lista como autorizada. E tem diversos pontos que cada empresa pode buscar essa autorização da Anatel para atuar nesse serviço. Outra área que também é de autorização é do serviço de telefonia fixa, seja uma linha normal no escritório da empresa ou um sistema de PABX com várias linhas, vários ramais, ambos são telefonia fixa. E o termo técnico para ela é o STFC, que é o Serviço de Telefônico Fixo Comutado. Então a telefonia fixa ela também tem uma área específica para ela, para algumas empresas terem a liberação de oferecer esse tipo de serviço. Hoje no Brasil você também tem uma grande amplitude de empresas que podem oferecer o serviço de telefonia fixa. Algumas estão até oferecendo banda larga e telefonia fixa em conjunto. E aí, como é normalmente via cabo, você tem mais facilidade de ter esses dois serviços em alguns cenários. Outro ponto é o licenciamento ou autorização para empresas atuarem no serviço de telefonia móvel, ou chamado SMP, Serviço Móvel Pessoal. E aí a Anatel, ela organiza isso. Hoje nós temos poucas empresas que oferecem telefonia móvel, ou seja, existem as maiores hoje no Brasil, que dominam a maioria do mercado, e algumas outras menores, até algumas MVNOs, que são operadoras virtuais. Elas utilizam a rede de uma dessas grandes para prestar o seu serviço. Eles fazem uma parceria. E isso também precisa de uma autorização da Anatel, para você entender que ela tem que ficar ciente de toda essa operação comercial para poder chegar no cliente o serviço daquela determinada prestadora. Então, ela organiza todo esse tipo de serviço para o consumidor, mas antes ela tem essa avaliação. E outro ponto também que ela oferece é a parte de licenciamento, ou seja, para algumas empresas atuarem com um serviço de telefonia via satélite, seja telefonia parte de voz ou telefonia parte de dados, ou ambos. Aí depende do cliente o que é que ele vai usar, mas algumas empresas podem oferecer o serviço via satélite no Brasil. Por exemplo, se você vê a sigla SMGS, é o Serviço Móvel Global por Satélite, que hoje também é possível utilizar no Brasil.
E a Anatel ela organiza todas essas empresas por tipo de serviço, por tipo de atuação, quais são os documentos necessários, eles pagam algumas taxas para prestar esse serviço, existem licenciamentos de determinadas frequências para utilizar alguns serviços, então ela organiza toda essa casa. Além disso, ou seja, além de regular todo o setor de telecomunicações do Brasil, ela também abre a opção de você registrar reclamações. Então, se você está insatisfeito, teve algum problema, você pode reclamar sobre diversos pontos de cada fornecedor e a Anatel ela vai receber aquela informação e vai repassar para a prestadora fazer a tratativa. Então, hoje, a Anatel oferece essa gama de serviços, são alguns dos, e tem outros também, mas esses eu acho que são os principais. Além disso, só para você entender, a Anatel ela também tem o serviço de TV, ou seja, não oferece TV, tá? Ela faz a regulamentação do serviço de TV no Brasil, mas eu acredito que não deveria, ou seja, eu creio que ela seria preferível dotar o serviço de TV com outra entidade, porque eu, no meu ponto de vista como gestor de telecom, eu vejo telecom como serviços de banda larga, fixo ou móvel, e telefonia, fixo ou móvel. Para mim, telecom é isso, por isso que nos cursos de conteúdos que você vê que eu faço, eu direciono para esse segmento, para essas ações. Eu não acredito que TV seja um serviço, vamos assim, necessário para a maioria das empresas. Isso é pelo menos a minha visão.